1648, Constantinopla. Na quietude da noite, centenas de sacos pesados são secretamente atirados nas águas geladas e escuras do Bósforo. Não se trata de contrabando ou riquezas reais, mas do harém do sultão, que reside dentro desses sacos. Este ato foi orquestrado por nosso súdito, o sultão Ibrahim I, apelidado de Sombra de Deus na Terra. Se você acredita que escândalos políticos contemporâneos são extraordinários ou se preocupa com a saúde mental de um líder no mundo de hoje, então ouça esta história. Como um governante com poder ilimitado, o chefe do império mais influente pôde tomar a decisão de eliminar toda a sua família em uma noite. O que poderia levar um homem a uma crueldade tão extrema e autodestrutiva? Este é o relato básico e surpreendente. No entanto, aqui está o nosso primeiro teaser. A verdadeira chave para a loucura de Ibrahim não está em suas ações no trono, mas no tratamento que ele sofreu antes de chegar ao poder, trancado em uma prisão de ouro chamada a Gaiola. Será que o relato do afogamento em massa realmente se sustenta, ou foi uma sofisticada tática de difamação política do século XVII, com o objetivo de eliminar um líder problemático? Talvez ele estivesse louco ou tivesse sido falsamente acusado. O que você acha? Comente abaixo. E já que estamos aqui, compartilhe sua localização enquanto nos aprofundamos na intriga histórica. Vamos embarcar nessa jornada. Nosso enigma central gira em torno de um sultão que, segundo rumores, tomou medidas drásticas, como eliminar sua família permanentemente. Para compreender a mentalidade que levou a tal ato, vamos primeiro examinar o ambiente estranhamente implacável que o moldou. O cenário se passa no Palácio de Topkapi, em Constantinopla, o epicentro do Império Otomano em meados do século XVII. Durante sua era, o Império Otomano exerceu uma influência global incomparável, abrangendo desde os portões de Viena até as costas do Golfo Pérsico. O sultão não era meramente um rei ou presidente. Ele personificava a autoridade divina como califa do Islã e representante terreno de Deus. Embora teoricamente detivesse o poder supremo, o governo do sultão era intrinsecamente regido por duas instituições cruciais que moldavam o cenário político. Essas poderiam ser consideradas as regras do jogo, gravadas em sangue. O harém imperial, ao contrário das representações romantizadas populares, servia como o epicentro do poder político, em vez de uma mera coleção de belas mulheres para o deleite privado do sultão. Imagine-o como a ala oeste da Casa Branca, ostentando um design de interiores requintado e um nível mais elevado de intriga, com a traição sendo a norma. Nesse sistema implacável, mulheres, frequentemente escravizadas de todo o império, competiam pelo poder. O grande prêmio não era apenas uma única noite com o sultão, mas dar-lhe um filho, um príncipe, pois a mãe de um futuro sultão exercia imenso poder mundial. Era um jogo de xadrez em que seus descendentes serviam como peças, e o campo de jogo se estendia por todo o império. No centro dessa narrativa está a segunda regra do jogo e a instituição central, o harém, frequentemente chamado de jaulas. Os otomanos enfrentavam problemas recorrentes com a sucessão. Após a morte de um sultão, seus filhos frequentemente iniciavam guerras civis para reivindicar o poder. Para evitar tal caos, eles conceberam uma solução. Em vez de permitir que os príncipes formassem exércitos, o novo sultão aprisionaria todos os seus irmãos e parentes do sexo masculino em aposentos opulentos e belamente adornados. Dentro do grandioso palácio-prisão, os cafés eram onde ele passava a vida. Em discussões contemporâneas no ZEUA, frequentemente abordamos o TEPT, o profundo trauma psicológico sofrido pelos soldados no pós-guerra. Reconhecemos que essas experiências podem fraturar e redefinir irreversivelmente a psique de um indivíduo. Os cafés serviam como um dispositivo de tormento psicológico, projetado para induzir tal sofrimento. Imagine uma vida inteira passada em um apartamento luxuoso, com todos os confortos, mas sem liberdade ou garantia de sobrevivência. Cada dia era preenchido com o sutil medo de que os guardas à sua porta não estivessem lá para sustento, mas para execução, uma ordem que poderia ser emitida por seu próprio irmão, o sultão,
a qualquer momento e por qualquer motivo. Esse foi o cenário que moldou nosso personagem principal. Agora, vamos apresentar os personagens principais. Primeiro, temos o próprio príncipe Ibrahim. Na fase inicial, ele não é um sultão, mas um recluso, confinado nos cafés por 22 anos. Ele testemunhou seus irmãos sendo levados e executados sucessivamente. Para dizer o mínimo, seu estado mental é precário. Ele vive em constante medo. Ele está imerso em puro terror. Depois, há seu irmão, o atual governante, o sultão Murad IV. Murad era a antítese de Ibrahim, implacável, temido e excepcionalmente eficiente. Conhecido como um sultão guerreiro, ele liderou o bando de seu exército pessoalmente sob ameaça de morte e era infame por patrulhar as ruas da capital disfarçado, executando qualquer um que violasse suas leis. Ele já havia executado vários de seus próprios irmãos, mas manteve Ibrahim vivo, como um espírito esquecido, assombrando os salões do palácio. A derradeira figura de poder, no entanto, é sua mãe, a impressionante e aterrorizante Cosme Sultan, aquela que puxava os cordões por trás da cortina. Cosme foi um prodígio político, servindo como a força influente por trás de múltiplos sultões por décadas, efetivamente compartilhando o poder e governando o império. Ela poderia ser comparada à quintessência do poder de Washington, uma matriarca orquestrando magistralmente uma dinastia política com uma compreensão incomparável do poder. Através de suas manobras estratégicas dentro do traiçoeiro harém e da corte, ela posicionou seus filhos no trono, exercendo sua influência através deles. Ela era astuta, implacável, e via seus filhos como instrumentos para seu próprio domínio. Nessa estrutura de poder, um irmão reinava com punho de ferro. Outro definhava em tormento, dentro de limites, enquanto Cosme tentava navegar por ambos. Durante anos, Murad governou com tirania. Enquanto Ibrahim se deteriorava em cafés, sua estabilidade mental se erodindo a cada tic-tac do relógio, seus únicos companheiros sendo atendentes surdos mudos e o eco onipresente do medo em sua mente. Pode-se ponderar o impacto de 2 décadas de tal turbulência no espírito de uma pessoa. Em 1640, o mundo ficou tenso, quando o formidável sultão Murad IV do Império Otomano sucumbiu à doença e pereceu. O trono estava vago, e o único herdeiro masculino remanescente de toda a dinastia era um homem confinado em uma gaiola dourada, muito diferente do príncipe esperado. Mal sabiam eles que estavam prestes a libertar uma criatura nascida de sua própria criação. Com a figura mais influente do Império Otomano agora morta, preparativos estavam em andamento para abrir as portas daquela gaiola, revelando Ibrahim, que passara os 22 anos anteriores aguardando seu assassinato. Os eventos que se desenrolaram tiveram menos a ver com a sucessão real e mais com um ato distorcido de uma peça de humor negro. Figuras importantes como o grão-vizir, funcionários do palácio e até mesmo a própria mãe de Ibrahim, Cosem Sultan, reuniram-se em cafés para compartilhar a notícia importante com o indivíduo enjaulado. Surpresa! Seu irmão sanguinário e assassinado ascendeu ao trono como sultão. Ibrahim, tomado pelo medo, suspeita que isso seja uma farsa. Sua vida até então fora marcada pela desconfiança. Ele não estava disposto a abandoná-la agora. Ele fortificou a porta e se recusou a sair. Contemple por um momento. Os homens mais influentes do império estavam do outro lado da porta, oferecendo-lhe o reino, mas Ibrahim se agarrou à segurança, convencido de que estavam lá para acabar com sua vida. Sua situação era tão terrível que até Cosem, sua mãe, teve que exibir o cadáver de seu filho falecido, Murad, na porta de cafés, simplesmente para garantir ao filho vivo que seu tormento havia cessado. Ibrahim, de 25 anos, com os olhos arregalados de terror como os de uma criança, saiu sob a luz do sol após testemunhar o corpo sem vida de seu irmão. Cicatrizes de tormento mental, gravadas por anos de solidão e pavor, agora governavam um império, enquanto ele era conduzido à sala do trono sem triunfo, mas trêmulo. Declarou o novo sultão. A porta de seu confinamento se abriu.
O reinado havia começado para uma mente que suportara 2 décadas de isolamento e medo. Nos primeiros anos de seu governo, havia uma falsa sensação de tranquilidade. Ibrahim, consumido por um trauma profundo e desconhecido do mundo exterior, serviu mais como um emblema do que como um governante. Sua poderosa mãe, Kozen, e o experiente grão-vizir detinham o controle do país. Eles lhe apresentaram documentos para assinar, tornando-o um peão temporário por um tempo. Ibrahim viu-se acolhido no palácio, imerso em um reino que lutava para compreender, enquanto administradores habilidosos administravam os negócios do império. No entanto, gradualmente e então abruptamente, com uma onda avassaladora, Ibrahim encontrou 2 elementos até então negados em sua existência: prazer e autoridade. Sedento por essas experiências por toda a vida, mergulhou de cabeça na indulgência, em vez de simplesmente provar da taça. Seu intelecto, desacostumado à contenção ou à responsabilidade, fixou-se nos extremos da autoindulgência. Primeiro, foi o âmbar gris, uma substância preciosa e cara do país de Gales, utilizada em perfumes, que o apaixonou. Ele desejava que tudo emanasse seu aroma. Em seguida, veio seu fascínio pela pele de zibelina, exigindo que cômodos inteiros do palácio fossem revestidos com pele de zibelina russa em vez de simplesmente adquirir um casaco. Seu anseio por peles era tão intenso que colocava imensa pressão sobre o tesouro imperial. Um análogo de um magnata da tecnologia do século XVII desejava que toda a sua residência, incluindo os banheiros, fosse adornada com notas de $100, simbolizando uma extravagância indicativa de instabilidade. Seus interesses mais tarde gravitaram em torno da manutenção de um harém, considerando-o uma coleção pessoal. Ele buscava adições únicas a essa coleção, desejando mulheres com características específicas. Com o tempo, desenvolveu um desejo incomum e peculiar. Enviou emissários por todo o império com uma missão de seleção distinta e bizarra. O sultão Ibrahim pretendia abastecer seu harém com as mulheres mais pesadas e robustas que conseguissem localizar. Essa busca tornou-se um empreendimento financiado pelo Estado, com governadores em territórios remotos encarregados de encontrar candidatas adequadas à predileção única do sultão. Sua concubina favorita, carinhosamente conhecida como Shekarpari, que significa cubo de açúcar, era considerada tão vasta que enfrentava problemas de mobilidade. Ele a presenteou com presentes e poder, transformando-a em uma das figuras dominantes da corte. Esta foi uma demonstração peculiar e aberta de um fetiche secreto, mais uma prova de que a mente do sultão habitava uma dimensão completamente diferente da de todos os outros. Essas fixações não eram baratas. Os custos dentro do harém aumentaram significativamente. Havia uma demanda crescente por joias caras de âmbar cinzento e presentes suntuosos para seus favoritos, o que estava esgotando o tesouro nacional a uma velocidade alarmante. Essa narrativa reflete uma familiar aos americanos, um líder desconhecedor da prudência financeira, esbanjando recursos como se fossem inesgotáveis. Ibrahim governava um império com um cartão de crédito infinito, e aqueles que precisavam manter um orçamento equilibrado começaram a se preocupar. Seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Ele passava os dias entretido em jogos nos jardins do palácio. Quebrando a tradição ocasionalmente, ele obrigava as mulheres aristocráticas de seu harém, incluindo suas próprias irmãs e sobrinhas, a servirem como criadas para suas concubinas preferidas. Ele era uma tempestade de impulsos caprichosos. Em um momento, era uma criança risonha, no outro, um déspota desconfiado. É nesse momento que a narrativa muda de um infortúnio pessoal para uma situação nacional. Aqueles no poder, como os vizires, comandantes militares e, particularmente, sua mãe, Kozen, começaram a compreender que o fantoche havia cortado seus próprios fios e agora balançava descontroladamente no palco, incendiando as cortinas. Ele não podia mais ser controlado. Ele havia se tornado um perigo. Na política, seja na Constantinopla do século XVII ou na atual Washington, D.C., não há nada mais alarmante para o establishment do que um líder instável e imprevisível
que desconsidera seus conselheiros. As ações erráticas e os gastos imprudentes de Ibrahim estavam corroendo o império. Os inimigos estavam tomando nota. O exército estava ficando inquieto. Qasem Sultan, a astuta estrategista, percebeu a desgraça iminente. O filho que ela havia colocado no trono, em nome de seu poder, estava agora colocando toda a dinastia em perigo. Algo precisava ser feito. No entanto, demitir um sultão ou destituí-lo do cargo não era uma opção. Destronar a sombra divina na terra era a solução definitiva para a crise. Eles precisavam de uma razão válida, uma razão horripilante, tão extrema, que fizesse o inimaginável parecer necessário. Eles precisavam de um gatilho decisivo, e como diz a história, Ibrahim, em sua crescente loucura, estava pronto para fornecer-lhes a justificativa mais hedionda de todas: evidências incriminatórias. Então, o cenário estava montado. Temos um governante que estava perdendo o controle, uma responsabilidade perigosa, revestido de realeza. E temos um círculo político liderado por sua própria mãe, determinado a removê-lo do poder. Eles precisavam apenas de uma razão, um ato terrível, para justificar o impensável. Mergulhando no cerne da nossa história, confrontamos o momento crucial que moldou a imagem duradoura de Ibrahim nos anais manchados da história. Agora é hora de transcender a narrativa e nos engajarmos no escrutínio. Vamos vestir nossos chapéus investigativos ou talvez nossos jalecos brancos para esta tarefa. Estamos embarcando em um exame post-mortem histórico. No entanto, esteja ciente de que este é o exame de um cadáver desaparecido há mais de 350 anos. A cena do crime foi contaminada por séculos de propaganda. As potenciais testemunhas já se foram há muito tempo, e o arquivo do caso inicial provavelmente foi escrito pelos próprios perpetradores. A tarefa de um investigador histórico é separar mentiras da verdade. O relato sancionado, aquele que se esconde nos recessos mais sombrios da história, é tão direto quanto assustador. Um dia, Ibrahim, em um acesso de fúria paranoica, talvez por ter ouvido um boato sobre uma de suas concubinas ter sido supostamente comprometida por um estranho, fez uma escolha. 280 mulheres de seu harém, sob seu comando, teriam sido confinadas em sacos pesados e lançadas nas turbulentas águas do Bósforo como um ato atroz de assassinato em massa. Essa narrativa o retrata como uma figura monstruosa, quase comicamente vil. Tal história, quando contada por uma facção que planeja um golpe, torna-se uma justificativa poderosa. No entanto, nessas câmaras assombradas, somos compelidos a examinar a autenticidade dessa história. Portanto, vamos nos aprofundar no arquivo do caso e avaliar as evidências, ou melhor, a ausência delas. A evidência A refere-se às fontes questionáveis. Em qualquer investigação, verificar sua fonte é essencial. Então, de onde se origina esse relato altamente específico e condenatório? As fontes primárias são crônicas e relatórios de embaixadores escritos após a queda e o fim de Ibrahim. Este caso reflete um exemplo clássico de vencedores escrevendo a história. Assemelha-se a um anúncio de ataque político do século XVII em termos de brutalidade. Anúncios políticos modernos raramente retratam oponentes como indivíduos razoáveis com visões divergentes sobre política fiscal. Em vez disso, retratam-nos como pessoas que comem cachorrinhos pela manhã e visam destruir a economia. A história do afogamento em massa tem a mesma função. Não se destina a ser uma narrativa factual, mas sim elaborada para o máximo impacto emocional. O número em si, 280, é meticulosamente projetado para ser chocante, servindo como uma estatística sensacionalista destinada a sacudir o indivíduo e levá-lo à aceitação, apagando qualquer vestígio de simpatia pelo indivíduo retratado como morto. É plausível, até provável, que o evento real tenha sido significativamente menor. Talvez Ibrahim, em sua paranoia, tenha executado alguns membros de sua família, um ato que ainda era cruel e tirânico, mas não a atrocidade genocida que a história sugere.
Uma verdade menor e mais desagradável poderia ter sido exagerada pelo novo regime, transformando-a em um mito aterrorizante para consumo público. Era politicamente essencial. Dada a propensão da história para verdades convenientes, torna-se menos um ato de loucura e mais um assassinato político meticulosamente planejado. Surge então a pergunta: quem ganha? Na ficção policial, isso é conhecido como que bono ou quem se beneficia. Aqui reside a revelação arrepiante da trama. Sua mãe, Kossem Sultan, juntamente com as influentes figuras militares e políticas que a cercavam, estavam cansadas da má gestão do CEO da Empire Inc. Ele era uma catástrofe de relações públicas. Seus gastos extravagantes desencadearam uma crise financeira e sua política externa, imprevisível, deixou o Estado em perigo. No reino implacável da política corporativa ou imperial, quando o conselho perde a confiança no CEO, eles elaboram uma estratégia de aquisição hostil. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. No entanto, tal ação requer o consentimento dos acionistas, exige apoio público, apoio militar e endosso religioso. Não se pode simplesmente alegar que estamos derrubando o sultão devido a gastos extravagantes e comportamento difícil em reuniões. Isso não desencadeará uma revolução, desencadeará uma guerra civil. No entanto, estamos nos mobilizando para remover uma figura monstruosa que afoga inocentes às centenas, um indivíduo depravado que mancha o próprio título de sultão. Esta é uma narrativa que ressoa. Esta é uma narrativa que galvaniza a oposição e justifica medidas extremas. Transformou o que era traição em uma nobre busca para salvar a alma do império. No entanto, mesmo com essa propaganda política magistral, o sucesso dependia da disposição das pessoas em acreditar nela. Sua credibilidade decorria de sua plausibilidade, e era plausível devido a uma verdade inegável. O comportamento de Ibrahim havia se tornado perturbadoramente instável. Este, em essência, é o cerne da questão, a prova que ilumina todo o resto. A prova C, o perfil psicológico. A narrativa transita de um suspense político cínico para uma catástrofe pessoal de cortar o coração. Para decifrar os eventos, é preciso deixar de lado a política e os boatos, concentrando-se, em vez disso, no indivíduo. Quando fazemos isso, não podemos deixar de discutir o trauma com sensibilidade e compreensão. Nos Estados Unidos do século XXI de hoje, temos um termo para isso: transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Testemunhamos suas consequências devastadoras em soldados que retornam da guerra, com suas mentes irrevogavelmente alteradas por suas experiências. Vemos isso em sobreviventes de abuso na infância. Estamos aprendendo, ou pelo menos começando a aprender, que traumas prolongados e intensos podem fraturar o espírito de uma pessoa. Isso pode resultar em hipervigilância, uma sensação de perigo constante, paranoia extrema, distanciamento emocional, explosões repentinas de raiva e uma busca frenética por sensações intensas para sentir qualquer coisa. Traduza a perspectiva clínica para o caso de Ibrahim. Ele não serviu apenas por um ano em uma zona de guerra. Ele suportou 22 anos marcados por perigo existencial contínuo, da infância à idade adulta. Não foi apenas reclusão. Os possíveis passos no corredor ecoavam com potenciais consequências letais. A comida estava contaminada com suspeitas. Atendentes surdos-mudos serviam como seus únicos companheiros. Seu silêncio, um grito implacável de sua própria mudez e impotência. Ele vivia sabendo que seu próprio irmão, a figura mais influente, poderia ordenar sua morte caprichosamente, sem resistência. Antes de julgar Ibrahim como mais um governante delirante, devemos ponderar: que forma qualquer um de nós assumiria após um tormento psicológico tão prolongado? Deveria ele ser caracterizado como compassivo, firme e perspicaz? Ou seria a manifestação de um ser humano destroçado, atacando um reino que nunca compreendeu? Cada comportamento excêntrico poderia ser interpretado como uma indicação lamentável dessa profunda angústia. Seus gastos irracionais acumulando peles e joias não eram meros desejos materialistas.
Eram as ações impulsivas e compulsivas de um indivíduo que experimentava apenas o vazio, tentando construir uma fortaleza tangível de posses em torno de um vazio emocional tão vasto quanto um oceano. Suas demandas sexuais peculiares e específicas não eram as de um conquistador autoconfiante. Eram as tentativas aleatórias, angustiadas e, na verdade, patéticas de um indivíduo que nunca aprendeu a se envolver em um relacionamento humano, normal e saudável. Ele havia sido educado na ideia de que poder e dominação eram as únicas formas de engajamento. Então ele perseguia essas dinâmicas, mesmo nos aspectos mais íntimos de sua vida. A paranoia, as explosões repentinas de raiva, são sinais clássicos de hipervigilância. 22 anos deixaram a mente de Ibrahim constantemente à flor da pele, percebendo perigo em cada escuridão, pois era tudo o que ele conhecia. A aptidão mental de um presidente é debatida hoje a partir de um único erro ou confusão. Com Ibrahim, no entanto, não se trata de pequenas questões cognitivas. É um colapso psicológico catastrófico, desdobrando-se publicamente com o poder de determinar a vida e a morte. Ele implorava por ajuda, mas seu clamor caiu em ouvidos moucos, ignorado. Em vez de reconhecer um homem em necessidade, eles o viam como um dilema político a ser resolvido. O verdadeiro cerne desta história reside em sua câmara amaldiçoada. A verdadeira maldição, a coisa que finalmente destruiu o sultão Ibrahim, é dolorosamente aparente. A câmara amaldiçoada não era onde suas esposas residiam. A verdadeira câmara atormentada eram os cafés, a prisão dourada onde o Estado otomano confinava seus príncipes excedentes por segurança. O tormento não vinha de um demônio ou de uma voz do inferno. Era um sistema político tão profundamente paranoico, tão aterrorizado pela guerra civil, que optou por torturar sistematicamente seus próprios herdeiros. Ao fazer isso, moldou indivíduos danificados e traumatizados. E então, em momentos de crise, dava a um desses homens fragmentados as chaves de um império e se surpreendia com sua loucura. Ibrahim não era um monstro natural. Ele foi vítima desse sistema muito antes de realizar qualquer ato monstruoso. Ele foi vítima de um mecanismo projetado para preservar o poder à custa da razão humana. Quebrado dentro dos muros de sua prisão, ele então recebeu o controle de um mundo que se tornou sua própria prisão. Isso nos leva ao ato trágico final desta história. O que acontece quando o establishment finalmente decide que é hora de aliviar o monstro que eles próprios criaram de seu sofrimento. Quando os marionetistas cortam a última corda, revela-se o caráter implacável e insensível da autoridade. Tendo atingido o seu limite, a hierarquia considera o sultão, um homem corrompido pelo sistema que o moldou, um fardo excessivo. A história do afogamento do seu harém, seja facto ou propaganda hábil, serviu o seu propósito, selou o seu destino. Assim conclui a nossa narrativa, marcando o fim do reinado desastroso de Ibrahim. À medida que o palco se esvai, o que acontece a este autoproclamado sultão louco? A conclusão foi rápida e implacável. Uma fátua. Um decreto legal do mais alto oficial religioso do império declarou o sultão inapto para governar. Tropas de elite, outrora leais ao trono, voltaram-se contra ele. Invadiram o palácio. Mas este não foi um conflito caótico. Foi uma expulsão política calculada. 22 anos após sua prisão, Ibrahim não foi levado como governante, mas como cativo, e em um ato supremo de tormento psicológico, foi devolvido ao lugar que acreditava ter sido deixado para trás para sempre. Confinado, mais uma vez nos cafés. O horror deve ter sido imenso, ser libertado de um inferno apenas para ser lançado de volta às suas profundezas. Por 10 dias, ele permaneceu lá, ouvindo os sons do palácio funcionando sem ele. Os aplausos para seu filho de 6 anos, Mehmed, que agora estava sentado no trono, simbolizando a rejeição. Então, em 18 de agosto de 1648, os carrascos chegaram. O homem que havia suportado o confinamento por 2 décadas foi finalmente estrangulado dentro dele, usando uma corda de arco de seda.
o método tradicional de execução da realeza. Assim, a questão de Ibrahim foi resolvida. No entanto, a história, como a vida, pode conter verdades contraditórias simultaneamente. Seria Ibrahim uma vítima? Inegavelmente, sem sombra de dúvida. Ele foi vítima constante de um programa aprovado pelo governo que lhe infligia tormento psicológico. O indivíduo que ocupava aquele trono não era um indivíduo completo. Em vez disso, ele personificava reações traumáticas, funcionando como um estudo de caso vivo e pulsante, severamente afetado por TEPT não tratado. Sua paranoia, explosões e ações compulsivas peculiares eram manifestações de uma mente sistematicamente danificada. Nessa perspectiva, ele merece nossa profunda empatia, semelhante à compaixão que ofereceríamos a qualquer sobrevivente de abuso grave. No entanto, uma segunda verdade, mais desafiadora, emerge. Ele também era um indivíduo repreensível, um governante sem coração, egocêntrico e imprudentemente inepto que infligiu grande dor. A prova disso é igualmente forte. Seu trauma pode fornecer uma explicação para seu comportamento, mas não o absolve da responsabilidade por ele. As mulheres temerosas sob o controle de seu harém, os oficiais injustamente decapitados e a população do império sofrendo com a má gestão financeira durante seu governo, todos foram vítimas de seu reinado, independentemente de sua instigação. Este fato preocupante permanece relevante hoje. A empatia pelo triste passado de uma pessoa não anula suas ações prejudiciais. Podemos ter profunda empatia pela criança ferida dentro do homem, enquanto ainda criticamos os atos monstruosos do próprio homem. Ele personificava tanto a vítima quanto o opressor, um homem profundamente injustiçado, que se tornou a fonte de novas transgressões. Esta é uma tragédia difícil de compreender. No entanto, a morte de Ibrahim não concluiu sua história. O legado de seu governo desastroso, os efeitos em cascata, persistiram, moldando o império por anos depois. Quando você remove um rei e coloca uma criança de 6 anos no trono, você não estabelece estabilidade. Em vez disso, você cria um vazio de poder. E a natureza, particularmente a política, detesta o vácuo. Em seguida, seguiu-se uma disputa de poder feroz e prolongada, reminiscente da luta política contemporânea, porém muito mais intensa. Esse conflito era pelo controle do novo sultão criança, e em seu cerne estavam as duas mulheres mais influentes do império, a mãe de Ibrahim, a grande regente Cosme Sultan, uma veterana experiente, e a esposa de Ibrahim, Turhan Sultan, a jovem e ambiciosa mãe do novo sultão. Tratou-se de uma disputa dinástica entre a mãe e a avó do rei. Pode-se compará-la às donas de casa reais do palácio de Topkapi, exceto que, em vez de jogar vinho, elas empunhavam exércitos e ordenavam assassinatos. Essa rivalidade desestabilizou o governo por anos. Uma era posteriormente chamada de Sultanato das Mulheres. Foi uma guerra secreta travada nos corredores do harém e nas câmaras do Conselho de Estado, e como muitas narrativas semelhantes, terminou em derramamento de sangue. Em 1651, Cosme Sultan, uma das figuras mais influentes da história otomana por quase meio século, foi alvo de uma conspiração dos aliados de seu neto, com o objetivo de substituí-lo por um herdeiro mais dócil. Turhan Sultan, no entanto, descobriu a conspiração e atacou primeiro. Cosme Sultan foi assassinada em seus próprios aposentos, usando uma cortina como arma. O padrão de violência persistiu. A turbulência instigada por Ibrahim estendeu-se até mesmo à sua poderosa mãe. O ciclo opressivo de suspeita e crueldade que o gerou e que ele próprio sustentou acabou consumindo a todos. Esta história, uma reverberação arrepiante do passado, oferece-nos uma lição duradoura hoje. A narrativa de Ibrahim serve como um terrível conto de advertência. De fato, alerta para os perigos do poder desenfreado. No entanto, a história também serve como um alerta mais sutil, porém crucial, sobre as consequências sociais quando traumas psicológicos não curados são ignorados ou negligenciados. Inconscientemente, fomentamos a monstruosidade, não por meio de crueldade intencional, mas por meio da apatia,
do terror e de sistemas que priorizam o poder em detrimento da compaixão. A Câmara amaldiçoada nesta narrativa nunca foi meramente um espaço físico, ela simbolizava o próprio sistema. O Cafés era um dispositivo criado pelo medo, projetado para produzir corpos sem vida ou mentes perturbadas, tudo para evitar a ruptura política da guerra civil. Eles optaram por sacrificar o bem-estar mental de seus príncipes pela estabilidade de seu estado. No final, não receberam nenhum dos dois. Ibrahim ficou conhecido como Ibrahim, o louco, um slogan desdenhoso que esconde uma catástrofe profundamente complexa e agonizante. É mais simples e mais conveniente lembrar de um monstro unidimensional do que reconhecer nosso papel na criação dos monstros que tememos. Ao observar um indivíduo fragmentado, agindo agressivamente, frequentemente o rotulamos como perverso, em vez de investigar os eventos que o destruíram. Ibrahim não era virtuoso, mas sua narrativa de vida não se resume apenas ao bem lutando contra o mal. É um conto sobre o que acontece quando se concede poder absoluto a um espírito ferido. É a narrativa de um indivíduo que nunca teve a oportunidade de mudar suas circunstâncias. E essa é a tristeza mais profunda escondida nesta história. Obrigado por se juntar a nós nesta câmara sombria. A história de Ibrahim levanta uma questão desafiadora, sem uma solução fácil. Quando você examina sua vida, ele aparece como um monstro, uma vítima ou uma mistura melancólica de ambos. A pessoa consegue se desligar das dificuldades que lhe são impostas? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você deseja descobrir mais verdades ocultas e tragédias complexas da história, não se esqueça de assinar o Cursed Chambers. O passado está perpetuamente à espera.